Muito boa noite. Você está assistindo a gravação de uma live que foi gravada dia 27/6. Por sinal, eu sempre sou redundante, né? Você está assistindo a gravação de uma live que foi gravada. Sejam muito bem-vindos. Essa live é sobre homeopatia. Ela é feita com o Eduardo, que é meu marido, e eu. Nós somos médicos homeopatas aos que não nos conhecem. Eu vou chamar o Eduardo aqui. Deu, né? Boa noite a todos que foram entrando nesse intervalinho aqui que a gente está se conectando. Vamos falando se está tudo bem com a imagem, tudo bem com o som, o meu som e o som do Eduardo, se vocês puderem dar esse retorno para a gente. Não é só o seu som. Desculpa, é verdade, mas é que... Tá certo. Na verdade, para falar se eu tô com... minha voz está muito longe, né? Porque no fim só eu que fico com o microfone aberto, então Sim. Só falem pra gente se a voz do Dudu tá. Obrigada, Tânia. Beijo. Hoje o tema é: o que você faz com o seu tempo? A ideia sempre a mesma. A gente vai conversar sobre um tema, mas o que a gente realmente quer é que vocês tragam as dúvidas pra gente ir conversando. Tudo bem, Sandra? O grande objetivo aqui é interagir, não é ficar dando aulinha, né? É realmente ir respondendo todas as dúvidas que vocês forem nos trazendo, tá? Então vamos começar? Você pode começar pra gente? Vamos, a gente resolveu trazer esse tema, né? A gente estava entre esse tema e um outro. Eu acho que depois a gente pode falar, né? Mais pro final, né? Eduardo quer dar spoiler. Mas acho que é um tema bem atual, né? Eu acredito até que a pandemia, uma das questões que a pandemia pode ter trazido para algumas pessoas, né? Claro que cada um reagiu de um modo individual aí. Mas acho que o tempo que o mundo estava evoluindo, né? Não estava muito adequado, né? E espero que a gente consiga aprender essa, entre outras lições, né? Com a pandemia. Eu acho que com o decorrer do que a gente for falando, acho que talvez eu consiga ser mais claro, né? Então, como introdução, a gente pensou em trazer os 3 tipos de tempo que os gregos usavam, né? Então, contando meio que uma história aí da mitologia, que a mitologia a gente sempre comenta aqui, né? Que tem a ver com o nosso comportamento, né? Comportamento do ser humano em geral, né? E aí conta-se, né? Então, a mitologia tem várias versões, né? Então vou falar uma delas, né? Claro. E várias interpretações, né? Algumas versões e o número de interpretações é que nem arte, né? É individual, então tem mais interpretações ainda do que versões. Mas o Cronos, né? Era um deus que engolia os filhos, né? E então era isso, né? Essa parte da mitologia conta muito a história de como a Terra se formou, né? Então, a partir do momento que a Terra ela passou de ser aquela massa meio sem forma e né, foi se separando, né? O que era mais leve, o que era mais pesado. A gente entre aspas, né? Mas enfim, se tivesse algum ser vivo aqui na Terra, a gente conseguiria distinguir o que é dia, o que é noite. E esse é o início do tempo, né? Como a gente começa, como a gente conhece, né? Obrigado. E aí os deuses, filhos de Cronos, que também era um deus, ele tinha muito medo de ser destronado e ele engolia todos os filhos. Né? Então, e Zeus, né, que conseguiu sobreviver, ele foi aí poupado, né?
dessa ordem, ele casou-se com, desposou, né, Metis, que é a prudência, né? Então já é um Deus que consegue dominar um pouco mais o tempo. Então prevendo o que vai acontecer, sendo mais cuidador, a Metis, né? Ela era mais cuidadosa, Deus da prudência, enfim, da alimentação adequada, e nos momentos de crise ela indicava, né, o que os seres humanos deveriam fazer para prevenir, para se cuidar, né, o autocuidado. Então, tem o Cronos, né, que é esse tempo que engole a gente, que os animais também vivem, que é o tempo da natureza, enfim, da translação e da rotação da Terra, né? E se a gente está muito inconsciente, né, da gente mesmo e do nosso tempo, a gente fala muito de individualidade, né? O tempo também tem que ser individual, né? Se a gente for entendendo, né, essa história da mitologia. Então tem o Kairos, não sei se é assim que fala, né? Se a pronúncia está certa, está correta. Mas já é esse tempo, né, em que alguns momentos da sua vida você consegue detectar o que é importante, o que não é, enfim, já tem uma certa. Você já usa o tempo, né? O tempo não te engole, né? E que é o Kairos, e depois disso vem o que é de Zeus, né? Que é esse exemplo de Zeus, e depois vem o Aion, né? Que é essa que já foge desse tempo linear, né? E acho que o exemplo aí mais claro disso foi Jesus Cristo, né? Que, enfim, quando ele nasceu tinha uma estrela no céu, ou um cometa, né? Apontando onde ele ia nascer. Ele já sabia o que ia acontecer, na Santa Ceia ele já sabia o que ia acontecer. Escolheu, né? Ele escolheu. O seu celular tá tocando. Ele escolheu, de certa maneira, ele escolheu tudo, né? Ele tinha consciência de tudo que ia acontecer e, enfim, ensinou como a gente, as regras aí, né? Pra gente viver de uma maneira melhor, ser feliz, né? Pra virar santo, não. Acho que são regras básicas aí de comportamento, né? Mas é isso, quando um ser ele é tão autêntico e tão individual, tudo nele já está em acordo, né, com a natureza. É claro que ele não vai quebrar nenhuma regra, nenhuma lei natural, né, mas ele, entre aspas, consegue, vamos dizer assim, surfar, né, dentro de todo esse movimento, né, dos astros, do universo, enfim, e tem um conhecimento, né, suficiente para ele utilizar tudo isso de uma maneira individual em prol da coletividade, né? E para o bem, né? Para o bem-estar geral. Então, acho que é isso que a gente queria falar, né? Resumindo assim, tem o tempo da natureza, em que a gente está inconsciente e está mergulhado no inconsciente coletivo, né? Tem o tempo que já é um pouco individual, então você já reconhece o que é importante, o que não é, faz uma programação e reconhece, né, tem uma intuição, né, já de como prevenir, enfim, de prever algumas coisas e já exige um autoconhecimento isso, né, para você distinguir o que faz bem e o que não faz. E tem esse tempo, entre aspas, divino, né, que é o Aion, que é um tempo em que o indivíduo e já está tão, o microcosmo e o macrocosmo, aí, entre aspas, já estão tão em equilíbrio, né, que o indivíduo ele consegue fugir desse tempo linear, né? Então ele não é engolido pelo tempo e ele, entre aspas, surfa aí de alguma maneira, né, nesse movimento todo aí que é linear, mas ele consegue, não é burlar, né? Mas ele consegue de uma maneira individual
agir, né, sobre o seu entorno, né? Acho que era isso. A gente está sempre repetindo as mesmas coisas, mas é meio que de propósito, né? O tempo é só mais uma variável, né? Tem o espaço, tem o tempo, enfim, a gente vai se adaptando, vai adaptando o espaço. O ser humano tem essa capacidade, né? A gente está transformando o mundo, não de uma maneira muito equilibrada, mas enfim, a gente vai fazendo aí as nossas adaptações e facilitando, né? Construindo uma casa que, enfim, torna a nossa adaptação mais fácil, né? Mas tem a adaptação do tempo também, né? E ela tem que ser individual também, né? Do mesmo jeito que tem uma música que o tempo, a unidade do tempo vai ser uma semínima, a outra vai ser, sei lá, né? Vão ser 4 tempos por compasso, enfim. E, e vai ser em Lá menor, a outra vai ser em maior. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo, cada um tem um colorido, né? Como as músicas, né? E é isso, a gente não tem música certa e música errada, né? Tem aquela música que, né, com o seu ritmo, que você se adequa, né? Tem algumas que não são músicas, mas enfim. É. Não, brincadeira. Tem algumas músicas que são muito primitivas, né? Não, não é brincadeira. Não, tem algumas músicas que são muito primitivas. Aí a gente tem que se questionar por que a gente, né, tá entrando em ressonância com aquele tipo de ritmo, né? Mas aí a gente já é outro tema. Fala qual é a sua frase. Okay? Não, eu acho que é isso, né? A gente tem que sempre ter autoconhecimento para a gente se empoderar inclusive do nosso tempo, né? Para a gente não ser engolido aí pelo tempo linear, né? Senão a gente vai vivendo no fluxo, assim, inconsciente, né? E a vida passa muito rápido. Né? E esse é o convite de hoje, né? Então é para falar em conversa sobre tempo e vida, né? Eu vou trazer aqui uma pergunta para vocês, se vocês puderem interagir aqui conosco. A minha pergunta é: qual foi a melhor ou a pior coisa que te aconteceu que te fez parar para pensar sobre o tempo? Enquanto eu aguardo aqui a participação de vocês, eu vou contar para vocês uma situação que aconteceu comigo há um tempo atrás, lá para os meus 20, 30 anos, 20 e muitos anos, 30, eu trabalhava muito por opção. E eu trabalhava, inclusive, sábado e domingo e virava noites. Eu já falei aqui várias vezes isso, né? Eu virava realmente muitos dias de plantão. Então, eu trabalhava de dia, de noite e de dia. Daí dormia. Aí de dia, de noite, dormia. E fim de semana, trabalhava todo final de semana. Aí um dia eu saí de um plantão, sábado à noite, né? Dei plantão sábado de dia, sábado à noite. Aí domingo de dia, eu não tinha plantão. E eu lembro que eu entrei no carro, olhei para o meu esteto, eu lembro direitinho dessa situação. Eu olhei para o meu estetoscópio. O estetoscópio é aquele negócio que fica no pescoço, né? Que a gente ouve o coração, o pulmão, né? Do paciente. Eu olhei para o meu esteto e conversei com o meu esteto. Ixi, já devia ter me internado naquela vez, né? Eu olhei para o meu esteto e pensei: puxa vida, eu tenho o domingo inteiro para fazer o quê? Eu só sabia trabalhar. Eu não sabia o que fazer com a minha vida naquele domingo. Eu não tinha noção do que fazer com o meu tempo naquele momento. Eu acho que, principalmente ali dos 25 aos 35, a gente tem uma ânsia por realizar, né? Pela realização profissional, por conquistas, né? Faz parte ali do setênio, que é uma conversa que a gente até podia ter um dia, que é bem interessante. Então a gente realmente busca isso, né? Essa realização profissional, esse conhecimento.
Mas naquele momento que eu olhei para o meu teto e parei para pensar o que eu vou fazer com o meu tempo hoje, eu falei para mim mesma, opa, alguma coisa está errada aqui. E a vida, ela vai te convidando às reflexões, né? Se você não refletir com um cutuquinho que a vida te der, ela pode te dar um cutuco um pouquinho maior e um cutuco um pouquinho maior até que ela te dá um cutucão. Nós temos uma grande amiga, homeopata, que atende aqui em São Paulo, Ana Amélia. Uma vez ela me falou assim, a melhor terapia foi a tetoterapia. Uma vez ela precisou ficar deitada na cama por alguns dias, olhando para o teto, e ela falou, a tetoterapia foi a melhor terapia que eu passei. Então, será que a gente precisa passar por uma tetoterapia para parar para pensar sobre o tempo? Sobre o que você tem feito do seu tempo? Então, nesse dia, não estou falando que eu mudei radicalmente a minha vida naquele dia. Eu continuei trabalhando por muitos tempos ainda, mas aquilo me fez pensar, tá errado. Então, eu fui amadurecendo, fui enxergando, fui percebendo o quão é gostoso, enfim, outras milhares de coisas da vida, né? E esse é um convite que a consulta homeopática nos traz, né? A gente se conhecer, para a gente ir percebendo o que nos faz bem e o que nos faz mal, e essa reflexão sobre o tempo, né? Será que a gente realmente precisa de uma doença para parar para pensar no valor do tempo, no valor da vida? Ou será que a gente pode ter vida e reconhecer o valor do tempo, né? Essa é a reflexão de hoje. Vamos ler. Eu vi que tiveram aqui 2 comentários. Da sua prima, né? Tem um pouquinho da Rô antes, né? Quer ler da Rô? O melhor tempo é o tempo deste momento, é o tempo de agora. Muito boa essa reflexão, Rô. Muito boa. Vamos aproveitar e conversar um pouquinho sobre isso, né? Quantas pessoas não vivem o tempo de ontem? Ou de amanhã. Então, calma. Então, o tempo de ontem fica ali preso naquela questão que aconteceu. Eu não estou falando que não tem muitas questões que a gente precisa trabalhar, a gente precisa trabalhar muitas questões. Mas se eu ficar olhando só para o meu passado, eu não vou viver o meu momento de hoje. E se eu ficar, que nem o Eduardo falou, momento, como você falou? Momento de amanhã, né? Se a gente ficar só pensando no momento de amanhã, só sofrendo por antecipação, que é um sintoma pra gente, eu não vou viver o agora. E o agora é o que importa, né? Então é o que a Rô falou, né? O melhor tempo é o tempo deste momento. É o tempo de agora. Quer ler da Tânia? Não, eu acho. Eu não costumo falar tanto de religião, mas. Eu acho que sei lá, um pensamento, né? É assim, se tivesse um lugar melhor pra gente estar, ou em outro tempo, né? Que fosse melhor pra gente, pra acontecer alguma coisa pra gente, acho que Deus não teria deixado, permitido acontecer naquele momento. Então é isso daí, a gente tem que. É o agora, né? É o agora, o melhor tempo e espaço é esse, né? Se Deus permitiu que acontecesse, não é à toa. A Tânia falou assim: um amigo uma vez me disse que estou deixando de viver para dormir. Mas também acho que desperdicei muito tempo trabalhando. Fiquei afastada da família por coisas que não valiam a pena. Mas muito legal esse seu depoimento aqui, viu, Tânia? Eu, eu, eu vejo que muitas pessoas realmente dormem. Tem gente que dorme porque tem sono, né? Mas tem muitas pessoas que realmente encontram no sono aí esse alívio, uma fuga, né? Então, essa autoavaliação que você está trazendo aqui é importante, né? Se observar, será que eu realmente estou
tô levando para o sono aí uma fuga, né? Legal essa observação. Sempre, eu acho, na minha opinião, assim, sempre lembrando que tudo é individual. Se a pessoa às vezes precisa dormir porque no inconsciente ela precisa trabalhar, né, algum conteúdo e vai fazer isso com algum conteúdo onírico, né, de sonhos, enfim, ela vai precisar, ela precisa disso para se equilibrar e por algum período, né, não é um período tão prolongado, mas enfim, também tem que ser bem individualizado isso, né? Às vezes a pessoa tem muito sono, dorme, e durante o sono vai lá, né, no inconsciente, ela vai resolvendo várias coisas. Então também não dá para falar que é um tempo totalmente desperdiçado, né? Assim, a gente está sempre no equilíbrio possível, né? Só precisa estar trabalhando para entender o que está acontecendo e melhorar cada vez mais, né? E eu, trabalhando muito tempo também, acho que não é tão desperdício. A gente está indo atrás de alguma coisa. E quando a gente ou consegue, né, aquilo que a gente está buscando, ou se dá conta de que está desequilibrado, né, a divisão do tempo, então é uma busca individual, né? Eu não considero assim tempo perdido, né? A gente acaba se dedicando àquilo que a gente acha que está faltando para a gente, né? E o interessante é isso mesmo, é a gente ter o autoconhecimento e ter esses insights, enfim, e ter essa prudência, né, e intuição de enxergar que não está legal, né? Mas por um tempo foi o que a gente foi importante, né? A gente está trabalhando alguma coisa assim. A reflexão aí é o mais importante, né? A Andrea colocou assim, a saída de um filho de casa. É isso. Deve ser muito difícil mesmo. A síndrome do ninho vazio, né? Assim, Que o pessoal no fala, ninho né? vazio. Isso é muito. Essa crise é muito comum de acontecer. Muito comum. Quer comentar? Eu não sei o que é. Então, eu acho Eu que acho é. que é importante. Desculpa. Então, eu acho que assim, né? Como eu estava falando, eu acho que nada é. Acho que tudo vale a pena mesmo, né? Como o Fernando Pessoa falou, né? Salvo engano aqui, não tenho certeza. Mas o fato é que a gente vai se dedicando àquilo que a gente necessita no momento, né? Que a Rosângela falou. Esse momento é bem importante agora, e aqui e agora, né? Deus me livre, né? Lembrei do programa lá do. Acho que era Gil Gomes que falava. Não, enfim. Não É que eu sei. falei aqui agora, né? Não. Enfim. Então tem um período da nossa vida que a gente vai se dedicar ao novo, aos nossos projetos, ou a um filho, né? E que é uma coisa, né, da gente criar, né? Dessa capacidade que a gente tem aí de ser criador também, né? Até certo ponto, claro. E eu acho que tudo bem também. O problema é que quando vem a síndrome do ninho vazio é porque a gente dedicou muitos anos para essa função, que é uma das funções que a gente pode escolher ter ou não na vida, não precisa ter para ser feliz, né? Não existe uma condição assim, tem que ser assim para ser feliz. Acho que não é isso. Acho que a gente tem sempre comentado que tudo é individual, né? E é isso, né? É uma crise que a gente tem que ressignificar, né? Assim como a menopausa, que é o término da vida reprodutiva da mulher, é uma crise super frequente, comum. A síndrome do ninho vazio, que costuma acontecer meio que junto, né? Nesse período da vida, também é muito comum. Mas é isso. Várias mulheres, elas ressignificam, né? Por quê? Porque aí sobra energia para ela tocar muitas vezes um projeto que ela deixou em stand-by porque precisou se dedicar aos filhos e muitas vezes, eu acho que a maioria das vezes, ela não conseguiria tocar esse projeto sem o conhecimento e a inteligência emocional que ela consegue depois de cuidar dos filhos, né? Então acho que tudo tem seu tempo, acho que não tem. É uma questão de adaptação mesmo, na minha opinião, né? Ai, que susto. Sumiu o Ô, chat. Ricardo.
Não, aqui eu pus o dedo aqui no chat e tinha apagado todas as mensagens. Ricardo falou assim: quando eu me deixei levar pelo trabalho, Diuturno. deixei de lado o convívio com minha esposa que estava grávida. E quando minha filha nasceu, eu estava adoecido. Eu não convivi com você, Ricardo, mas eu imagino que você tenha realmente trabalhado muito, mas pensando aqui numa sociedade em que nós vivemos, você deve ter assumido ali uma necessidade emocional de prover, né? Que o homem traz muito forte, né? E que não precisa ser assim, né? Deveria ser dividido, né? Isso na minha opinião pessoal. Tirar um pouco dessa responsabilidade, né? De que só o homem tem que fazer isso, né? Lógico que naquele momento a sua esposa estava gerando, então ela também precisava estar mais quietinha, né? Mas eu imagino que você tenha trabalhado muito para isso e por isso, e aí o seu corpo acabou precisando fazer a doença, né? Para você assumir um novo equilíbrio, né? Mas o Ricardo é super afetivo, né? Super preocupado, super. Então, Mas olha que legal. Isso fez eu pensar em viver mais com a família. sim, mas eu tenho quase certeza absoluta que eu não sou ele, então não tenho como ter certeza que ele fez tudo pensando na família também. Acho que o trabalho foi pensando na família também. Então, E que bom que você enxergou. só Isso aí. reequilibrou o tempo só, né? Acho que é isso. Eu acho que esse é o grande segredo, né? Você conseguir enxergar, né? Conseguir se avaliar e recalcular a rota. Mas faz parte, né? Faz parte. Assim dá pra levar a noite. E eu acho que a gente vive no momento que a gente precisa. Então, não é que é errado viver no passado e não é errado viver no futuro. É isso que a Soraya está falando, né? Vamos entender por que está acontecendo essa dinâmica. Se a gente está vivendo no passado, então vamos viver no passado. Mas vamos viver de verdade para ver se a gente soluciona para voltar pro presente, né? Não ficar só com preconceito, né? Senão a gente acaba não resolvendo também o que ficou no passado que está toda hora, né, chamando a atenção da gente, né? Esse seu comentário coube bem aqui para Tânia. Não, eu já tinha lido e já foi para falar do Ricardo e dela ao mesmo tempo. Que não tem, né? Eu acho que não é que é errado, que é certo. Não, é só um reajuste mesmo de rota. Olhar para o passado, reformular, aprender com ele, né? Reformular e recalcular a rota. O pessoal da psicologia, também, de novo, né? Nunca estudei tão fundo, né? Mas eles falam, né? Tem algumas visões que são muito em relação ao passado, né? Então ressaltam muito a importância do passado. E tem outras linhas que ressaltam muito a questão do poder, né? Enfim, do futuro, da finalidade, né? E, na verdade são lentes diferentes, né? Sobre o mesmo assunto. Então não é que um é mais importante que o outro, né? É tudo ao mesmo tempo, né? É o hoje, é o amanhã, é o ontem. Acho que tudo faz parte aí da vida e é importante a gente enxergar tudo, né? Eliana falou assim: penso que a maioria das pessoas reclamam do tempo, mas não cuidam do seu tempo como deveriam. É interessante esse seu comentário, né? Eu acho que vale a pena aqui não fazer parte aqui do meu rascunho da conversa, mas com esse seu comentário me fez pensar. Muitas pessoas também desperdiçam o tempo. Então, elas reclamam que não tem tempo, mas desperdiçam o tempo com distrações. Por exemplo, o excesso de rede social, né? Eu acho interessante aquele
controle de tempo que tem aqui no celular, né? Para você ver quanto tempo você está passando nas redes, né? Porque é uma distração que pode ser saudável, mas pode ser em excesso, né? Então as pessoas ficam falando, eu não tenho tempo para nada, eu não tenho tempo para nada, e aí quando você vai olhar lá naquele tempinho ali do celular, você passa 8 horas por dia no celular, né? A maioria dos meus pacientes passam mais ou menos isso de tempo. Se nós temos 24 horas e dormimos cerca de 8, um terço do tempo a gente está passando na rede social, nas distrações, né? E a distração engole o nosso tempo, né? Então, cuidado com isso também, né? Quer ler a próxima? Deixa eu ver aqui. Lourdes. Eu acho muito bom e gratificante trabalhar, mas passar um tempo com a nossa família é muito importante. A divisão do tempo, né? Acho que a gente precisa sempre estar desenvolvendo tanto a inteligência cognitiva, conhecimento, etc., aí durante o trabalho. É claro que não é só isso, mas um pouquinho mais, né? E com a nossa família a gente vai trabalhando inteligência emocional, aprendendo a cuidar um do outro, receber carinho, que é mais difícil que dá, né, geralmente. Então, acho que é isso. Acho que a gente precisa ter uma vida equilibrada até, né, para a gente conseguir cuidar dos nossos, trabalhar, né, esse lado emocional, para não ficar nada desequilibrado, né? Não ficar só no pensamento, não ficar só no sentimento, não ficar só no... E, geralmente, por temperamento, a gente acaba dedicando mais tempo ao nosso tipo psicológico, né, o que a gente usa. A gente vai falar isso depois com o tempo. Mas tem que ser o mais equilibrado possível mesmo. Ó, Ferreira, a Eliana perguntou para você. O que eu estou fazendo com o meu tempo? Eu confesso que depois daquele insight eu ainda demorei bastante. Eu continuei trabalhando muito, 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 muito até os meus 40, mas já com aquele cutuco interno de que eu tinha que mudar. E aí eu encontrei a homeopatia, comecei a me conhecer melhor. E hoje eu acho que eu não estou no equilíbrio, né? Mas estou em busca, então eu dedico um terço do meu tempo a mim. Todo dia eu faço atividade física, eu faço uma meditação, eu faço uma reflexão, isso de manhã. E uma leitura, eu tenho uma visão espiritualizada da vida, então eu faço uma leitura sempre referente a isso de manhã para começar meu dia. Eu trabalho com o que eu amo e por um período de tempo saudável, hoje eu já tenho esse equilíbrio e consigo dedicar muito tempo além do tempo a mim mesma, à minha família. Então eu acho que eu estou buscando. Uma das pessoas mais organizadas que eu conheço realmente é minha esposa. Então eu aprendo bastante com ela, porque o meu tempo é diferente dela, né? Sempre temos temperamentos diferentes, né? Então, E eu aprendo com ele a não ser tão radical. Então a gente vai se adequando. A Rô falou assim: o tempo e o equilíbrio são companheiros. Isso. Quando a sabedoria está presente. Quando a gente não é engolido, né, pelo tempo e pelo espaço, realmente. Muito lindo seu comentário. É isso mesmo. Você lê o próximo? A Vitória, tudo bem, Vitória? Eu amo tudo que faço, amo mesmo. Eita. Mas procuro fazer. Eu acho que. O quê? Você acabou de ter o da Rosane. O tempo e equilíbrio são companheiros quando a sabedoria está presente. Aí a Josilene entrou e agora a Vitória. A Tânia para mim. Não, veio a Vitória. Então vai. Eu amo tudo que faço, mas procuro fazer um curso novo todo ano. Já faço inglês, espanhol, internet. Frequento um ateliê de artes online que gosto muito. Faço um desenho por semana, faço retrato. Ela também fazia um curso de literatura, se não me engano. Então ela tá sempre, realmente ela tá sempre atrás aí
novos conhecimentos, é muito legal. Legal. Vitória, não está aparecendo para mim, desculpa. Eu também amo estudar. Todo ano eu estudo alguma coisa nova. Por sinal, eu também estou dedicando 10 minutos do meu dia para tocar piano, porque eu sabia tocar piano e agora eu não consigo mais. Então, eu estou tentando reaprender também. É outra coisa que eu acho muito importante a gente não esquecer. Música. Sim, música. Importante. A se dedicar um pouquinho do nosso tempo à música. É onde a gente pode falar sobre isso, né? A música trabalha muito, né? Trabalha todas as funções psíquicas, eu acho que a música trabalha. A gente pode falar. A gente pode ter. Depois vem o que? A Tânia? Depois é Tânia. Saudosismo. Pode ler. Saudosismo exagerado é infelicidade com o presente. Eu acho. Pode falar. Não, pode falar. Eu acho que é alguma busca aí que você precisa ter com você mesma, né, Tânia? Eu acho que a gente acaba dirigindo, né? Principalmente por essa função psíquica, né? Que é a afetividade, né? Que é o que dá o colorido, o prazer, o desprazer, né? Pra gente. A gente vai buscando sempre, né? Ficar bem, ser feliz, né? Então, se tem alguma coisa incomodando, é lá que a gente vai estar. É o que a Rosângela falou, né? O melhor tempo é o aqui e o agora. Mas muitas vezes o agora está no passado, né? Porque a gente está aqui de corpo, mas psiquicamente a gente ainda está no passado. E aí a gente precisa resolver alguma coisa. Não adianta forçar uma situação, né? Se isso vem com uma energia aí, um quanto de energia, uma quantidade de energia importante na psique, é o que precisa ser trabalhado. Não vejo como. Não, acho que a gente não tem que ter preconceito. Acho que a gente precisa pensar naquilo que tá vindo mesmo, né? Então, é isso. E a homeopatia vai ajudando, né? É. Porque ela vai trazendo, né? Sim. Vai trazendo de lá de dentro para fora o que a gente precisa realmente trabalhar, né? Então, a homeopatia é uma grande aliada. Então, o que você pode fazer, além dessa autorreflexão, é continuar passando direitinho na consulta. Como você já faz direitinho. Verdade. Daniele falou assim: aproveitar o tempo de agora. Era esse do? É. Aproveitar o tempo de agora para fazer o que mais. Assim o tempo passa rápido, mas com leveza. Com mais leveza, né? Mas penso que o trabalho no geral realmente nos consome o maior tempo do dia. Eu queria trazer aqui então uma reflexão também sobre o trabalho, né? O trabalho, no momento que ele está pesado, ele precisa te convidar para uma reflexão, que aí a gente também pode conversar num outro momento, né? Quando a gente... Eu não consigo pensar que eu estou trabalhando, porque eu gosto tanto do que eu faço. Um dia desse eu falei, né? Eu falei, acho que eu trabalho 4 a 6 horas por dia. O Du falou assim, não, você trabalha muito mais. E no fim eu acho que a gente gosta tanto que a gente nem se dá conta do quanto a gente trabalha. Vira lazer, né? Ao mesmo tempo. Né? Então, também convido vocês a essa reflexão. Mas realmente o estilo de vida que a gente leva proporciona assim uma dedicação do dia muito grande, Muito né? grande, né? Muitas horas, né, por dia para o trabalho. Né? Mas eu acho que a gente vai sofrer uma estrutura, né? A gente vem de uma geração que trabalhou muito, né? A geração dos nossos pais era uma geração que trabalhava muito. Nós ainda somos dessa geração, né, de trabalhar bastante, mas está vindo aí uma geração que está indo para o outro lado, né? Eu acho que está vindo, são os extremos, né? Os que trabalharam muito e agora os que realmente estão trabalhando pouco, né? Então eu acho que daqui a pouco a gente vai entrar num novo equilíbrio, né? E esse novo equilíbrio, a pandemia trouxe muito isso, né? De algumas pessoas poderem trabalhar da onde elas desejarem, né? Fazendo a carga horária que elas
desejarem. Então, eu acho que vai ter aí uma mudança com o tempo. A Cida falou, gostaria de recuperar o tempo que perdi nesses 10 anos. Você não perdeu nada, não, Cida. A gente conversa e, na verdade, eu acho que você evoluiu bastante nesses 10 anos, né? E não existe desperdício, existe aprendizado. Não, aprendeu muito. Fez vários cursos. Está muito melhor do que, bom, na minha opinião, né? Quem sou eu para achar alguma coisa, mas enfim. Minha opinião é que não foi desperdiçado, não. Eu acho Eu também acho a Soraya maravilhosa, tá bom, Cida? Eu não vi o que é. Ah, você me disse. A Isa entrou, tudo bem, Isa? Legal. Isa. Obrigado pela presença. Mas eu queria que a Cida, eu queria te convidar a isso, Cida. Começa a observar diferente esse tempo que passou. Tudo que você aprendeu. Reformula aí o que passou, né? Começa a enxergar de uma outra forma. Que maravilha, parabéns. A Vitória tá falando que fazia poesia haikai. Então era haikai, não era literatura. Legal. A poesia haikai traz muito esse negócio do presente, né? Até onde eu sei. Eu sou japa, mas também não conheço muito, mas enfim. É muito... enfim, traz a gente mesmo bem pro presente de uma maneira bem... Eu acho bem poética, né? O jeito de enxergar a vida. Mais que com a pandemia pararam. A Cida falou, o trabalho ocupa a maior parte do nosso dia, por isso deve ser trabalhar no que amamos, né? Isso. Trabalhar. Boa noite. Camila. Tudo bem, Camila? Obrigado pela presença. Tá. Eu acho que o convite, até eu queria finalizar aqui com a questão da pandemia, né? A pandemia, ela veio convidar a gente enfim, ela nos convidou a diversas coisas, né? Mas um convite importante que a pandemia nos trouxe foi essa questão do tempo, né? Quantas pessoas não se reencontraram com a pandemia, quantas famílias não se reencontraram, aí elas, né? A convivência trouxe... Até o virtual aproximou, né? Até o virtual aproximou. Nossa, muito, né? Então, o convite dessa live de hoje é exatamente o título, né? O que você está fazendo com o seu tempo. Então, eu convido vocês a refletirem e, se precisar, reformular, né? Olhar para trás como um aprendizado, trazer a reflexão e reformular o que precisa ser reformulado. Isso aí. Bom? Então, pronto. Acho que já deu. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. E a gente se vê semana que vem. Até. Um grande beijo para todos. Obrigado pela presença. Bom descanso.